Então hoje eu vou passar o capítulo 2 assim brevemente, mas eu recomendo que vocês leiam o capítulo 2, e quem já fez convecção vai ver que esse capítulo 2 é apenas uma adaptada naquilo que a gente viu em convecção, já voltado para método numérico, né? Mas é o capítulo que a gente já viu lá em convecção, que é como deduzir as equações de conservação, que são as equações que nós vamos trabalhar, tá? Então é isso que nós vamos discutir um pouco agora no capítulo 2, que eu recomendo então que quem não fez convecção olhe, né, e se intere, né, porque não tem sentido a gente ficar falando em equação Navier-Stokes, termos advectivos, termos difusivos, e quem está ouvindo isso não tem intimidade com a equação Navier-Stokes, tem que criar essa intimidade, né? Então, na realidade, nós estamos aqui para ver o capítulo 2. Eu vou colocar aqui o capítulo 2, que é o capítulo 2 do nosso texto, né? Que ali são aspectos matemáticos, etc. Eu vou só colocar aqui, né? Aspectos matemáticos o título está lá, né? E o que nos interessa aqui é o item 2.2, que são as equações de conservação. Equações de conservação, tá? E eu começo aqui já olhando para volumes finitos, que é o que esse capítulo está preparado, e eu já vou colocar aqui um volume de controle genérico aqui, tá? Onde eu vou simbolizar aqui faces leste, norte, sul e W. Norte, sul, leste e oeste, né? Se eu tiver um escoamento aqui com uma velocidade V, o que esse escoamento transporta? Esse escoamento transporta a própria massa desse escoamento. O que ele transporta mais? Quantidade de movimento, que é uma entidade vetorial. Então nós temos conservação da quantidade de movimento em x, conservação da quantidade de movimento, né? Ou melhor dizendo, componente x da equação de conservação da quantidade de movimento, componente y da equação de conservação da quantidade de movimento, e assim por diante, componente z. O que mais esse escoamento transporta? Energia. Transporta energia. CPT, né? M.CPT, né? Ou M.H, se a gente quiser, em termos de entalpia. Então esse escoamento transporta uma série de entidades, e que nós podemos fazer o balanço dessas entidades naquele volume de controle. Esse escoamento, ele tem uma massa M ponto aqui, né? Uma massa M ponto, que é a massa que escoa aqui nesse, né, do escoamento. E logicamente, se eu quiser anotar aqui, eu posso imaginar aqui essa massa entrando, essa massa saindo, massa entrando, massa saindo. Você sabe que isso é uma convenção. Posso colocar as 4 massas entrando, as 4 saindo, 2 entrando, 2 saindo. A gente faz em geral assim, né? 2 entrando, 2 saindo. Se isso aqui virasse cartesiano, seria o meu x e o meu y, né? Meu x e meu y. Agora, eu vou pensar aqui numa propriedade por unidade de massa. Eu vou pensar num φ. E quem é esse φ? É a propriedade transportada por unidade de massa. Propriedade transportada por unidade de massa. Por exemplo, quem é φ quando eu estou falando da massa? E propriedade transportada aqui é um conceito já
batido já, bem visto em convecção, né? Porque eu tenho o escoamento que transporta e eu tenho as propriedades que são transportadas pelo escoamento. Massa, eu acabei de falar, massa, quantidade de movimento, energia, espécies, diferentes espécies, né? Eu posso ter um escoamento com diferentes componentes e esse escoamento está transportando todas essas espécies, né? Sempre dou o exemplo do ar seco aqui misturado com vapor d'água. Isso é uma mistura, né? É uma fase só, mas se eu aqui tivesse um escoamento deste ar, um ventilador ali soprando esse ar, esse escoamento estaria transportando água, em termos de vapor aqui, e o ar seco, estaria transportando isso. Ao mesmo tempo, estaríamos aqui tendo difusão de massa, difusão dos componentes, lei de Fick, né? Não vou me alongar demais, senão eu começo a estudar convecção aqui, né? Tem que parar. Então a gente tem que entender que nesse escoamento, que teria um ventilador ali, que provoca a minha velocidade V, eu tenho um escoamento que nesse caso aqui é ar úmido, que é o ar seco mais vapor d'água. Dois componentes, ar seco mais vapor d'água, duas espécies. E esse ventilador estaria transportando essas espécies. Tem uma equação de conservação para cada uma das espécies, porque elas se conservam, né? Se não tiver nenhuma reação química, etc., que pode ter, que uma se transforme na outra, essas espécies são conservadas, a massa dela. Então, eu posso definir, né, essa propriedade φ, que é a propriedade que é transportada. Transportada por quem? Por M ponto. M ponto é a vazão mássica, que transporta tudo isso, espécies, calor, né, energia, quantidade de movimento, tudo isso é transportado por esse escoamento M ponto. Então a gente pode definir esse φ. E a gente já está vendo aqui que o φ, se eu pegar a massa global, é M por M, por unidade de massa, e o φ é 1. Se eu pegar aqui agora o φ e disser o seguinte, que isso é quantidade de movimento, a componente x da quantidade de movimento é mu por m, isso é u. Se eu pegar lá no y, é mv por m, isso é v. No z, mw por m, isso é w, a componente da velocidade. Se eu pegar, por exemplo, CPT, né, MCPT, que é a energia por unidade de massa, então MCPT por unidade de massa, CPT seria o meu φ, CPT seria o meu φ, calor específico, a pressão constante CPT. Então eu tenho essas propriedades que são transportadas. Então eu posso fazer um balanço aqui. Eu posso dizer o seguinte, que o M ponto que entra lá em W carregando φ, mais o M ponto que entra lá em Sul carregando φ, mais o M ponto, mais o M ponto que sai, menos o M ponto que sai em E, menos o M ponto que sai em Norte, carregando lá o φ, mais, e aí vem uma consideração que eu não vou entrar aqui, obviamente, senão eu vou acabar dando de novo as equações de conservação, porque quantidade de movimento, energia, etc., eu posso ter, né, através da obtenção via teorema de transporte de Reynolds, um parâmetro que eu vou chamar aqui de G. G, isso é igual a variação de M ponto φ, já explico mais um pouquinho o G, na unidade de tempo no volume de controle. Seria em miúdos aqui, seria dizer o seguinte, o que entra da propriedade φ menos o que sai da propriedade φ
mais o gerado da propriedade φ, vamos botar um φzinho aqui, mais um gerado da propriedade φ, que é o gerado da propriedade de volume, vezes o volume, é igual à variação da propriedade φ no volume de controle. Isso aqui é genérico, absolutamente genérico, vale para qualquer coisa. E esse G de φ é que tem os seus valores. Quem é o G de φ? Eu vou fazer uma tabelinha rápida aqui, vocês têm essa tabela no livro, né? Mas eu vou rapidinho aqui fazer essa tabela aqui, para a gente... Se o φ for 1, o G de φ, vou botar aqui, já o G de φ delta V. Se o φ for 1, eu vou fazer, é um balanço de massa. Massa que entra, se o φ for 1, ó, massa que entra, isso aqui ficou 1, massa que entra, menos a massa que sai, mais a variação da massa no volume de controle, isso é igual a variação na unidade de tempo, variação da massa na unidade de tempo. Agora, lá de sistemas, etc., é isso que eu disse, eu não quero voltar lá, não posso, não tenho tempo, isso aqui é zero. Então, o que entra menos o que sai é igual à variação de massa dentro do volume de controle, porque massa não gera, né? Massa não é gerada. Agora, para φ igual a U, V e W, isso aqui é o somatório das forças em X, isso aqui é o somatório das forças em Y, isso aqui é o somatório das forças em Z. Porque o somatório das forças, tá? Dá para interpretar assim, né? Como se fosse uma geração de quantidade de movimento, né? Então, se eu vou para a energia, nós já vimos, isso é o calor que entra menos o trabalho que sai. Menos o trabalho que sai. Se eu for para espécies, etc., eu posso ter aqui para outras propriedades transportadas, né? E aí, isso aqui é geral. Essa é a equação que você pode usar para deduzir todas as equações de conservação. Se for conservação da massa, esse G.φ aqui vai ser zero. Se for U, V e W, serão as forças, somatório das forças em cada uma das direções do que está trabalhando com a componente. Se for energia, é o calor que entra no trabalho que sai, né? E disso a gente chega nas nossas equações de conservação, que é o que nós queremos. Eu vou colocar uma delas aqui para a gente relembrar, né? Então, se eu resolvesse agora fazer a equação para a componente x da quantidade de movimento, entraria aqui mw, φw, vezes, quem é esse? É mw, a massa que entra, vezes o φ seria U. Aqui, U, isso aqui seria o somatório das forças em x. Daí eu ia ter que procurar, como é que eu escrevo o somatório das forças em x? Como é que eu represento o somatório das forças em x em termos das velocidades? Então, eu chegaria na seguinte equação, tá? Eu chegaria na seguinte equação: delta sobre delta t de ρ vezes U, mais delta sobre delta x de ρ U vezes U, mais delta sobre delta y de ρ V vezes U, mais delta sobre delta z de ρ W vezes U, que é igual a menos dp dx, mais, e agora o que eu estou escrevendo aqui já tem simplificações da equação geral, né? Já estou imaginando propriedades constantes, fluido incompressível, mas aparece aqui delta sobre delta x de μ du dx, mais delta sobre delta y de μ du dy, mais delta sobre delta z de μ du dz, mais um possível termo fonte da equação de U. Bom, essa é a equação que nós vamos trabalhar não já,
mas lá, eu já vou explicar um pouco melhor, lá no capítulo 6, né? Que essa é a equação de Navier-Stokes em X. Nós vamos chamar de Navier-Stokes em X. Tem uma igualzinha para Y, que vai aparecer o quê? ρV, ρUV, ρVV, ρWV, dP dy, mi dV dx, mi dV dy, mi dV dz. E tem uma para z, né? Então nós temos as nossas equações todas que têm o mesmo formato. Veja que se o meu φ fosse 1, o φ está aqui, né? O φ está aqui. Eu teria delta sobre delta t de ρ, mais delta sobre delta x de ρu, mais delta sobre delta y de ρv, mais delta sobre delta c de ρw igual a zero. Eu não teria nada disso aqui, não teria nada desse lado direito aqui, porque o φ seria 1, é derivada, é zero. Conservação da massa. Então elas têm a mesma forma. Claro, quando chegou lá na equação diferencial, elas têm a mesma forma. Aqui elas têm a mesma forma. Elas só têm, você tem que procurar quem é o G de cada uma, né? Então isso aqui é Navier-Stokes em X. Como é que nós vamos reconhecer essa equação sempre? Isso aqui é o termo temporal. Esse aqui nós vamos chamar o nosso termo advectivo. O termo de pressão. O termo difusivo. E o termo fonte. E o termo fonte. Quando nós estivermos na equação de conservação da massa, não tem termo de pressão, não tem termo difusivo, não tem termo fonte. É o lado esquerdo da equação só, onde isso aqui vira 1, conservação da massa. E aí nós vamos ter o nosso modelo matemático, conservação da massa, Navier-Stokes em X, Navier-Stokes em Y, Navier-Stokes em Z. Energia, vai ter uma equação para energia. Se tivermos espécies que seja mais do que um componente, né, na fase, teremos conservação do componente tal, conservação do componente outro. Se tivermos aqui turbulência, vamos ter uma equação que diz o seguinte: o transporte da energia cinética turbulenta, a dissipação da energia cinética turbulenta, se o modelo KEPS for sendo usado. Então nós vamos ter como modelo matemático nosso, que nós teremos que trabalhar, conservação da massa, Navier-Stokes em X, Navier-Stokes em Y, Navier-Stokes em Z, energia. Eu vou botar aqui turbulência, K, energia cinética turbulenta, vou botar aqui para representar apenas, né? Energia cinética turbulenta, dissipação da energia cinética turbulenta, dissipação da energia cinética turbulenta. E aí eu posso ter espécies tal aqui. Então, se dizer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para resolver um problema de mecânica dos fluidos real, que seja 3D e que seja turbulento, que é o natural, a gente tem que ter 7 equações que a gente precisa resolver. Nós precisamos resolver 7 equações diferenciais parciais. E se tivermos espécies aí, vamos ter mais equações. Mas, digamos assim, 3D turbulento, no mínimo 7 equações. Se for incompressível. Se for compressível, ainda teria ρ é uma F, né, de P e T. Se for compressível, equação de estado. Né? Agora, claro, quais são minhas incógnitas? U, V, W, pressão, temperatura.
K, Epsilon, Rho, por isso que eu coloquei aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 equações e 8 incógnitas. Esse é o trabalho do sujeito que vai resolver um problema, vai simular. Vai ter que resolver essas equações todas. São todas equações diferenciais parciais, são todas equações não lineares, né? Porque você tem o produto de ρu vezes u vezes u, não linear. Se o ρ for incógnita também, se for compressível, é um ρ vezes um u vezes um u, tudo incógnita, variáveis, né? Então, produto de duas variáveis num sistema é uma não linearidade. Então, são equações que são complexas para ser resolvidas, é um sistema grande de equações, tá? Ali ó, nós vimos aí que no mínimo a gente tem 8 equações e 8 incógnitas. Isso tem que ser resolvido, a solução tem que nos dar U, V, W, P, é isso que a gente tem que estudar. Como resolver isso? E o que é resolver uma equação diferencial? É integrá-la, né? Só isso e mais nada. Simplesmente é só dizer isso, né? Se eu tenho uma equação diferencial que tem aqui uma variável, uma derivada lá em relação ao tempo, tem uma derivada primeira aqui em relação ao tempo, eu preciso integrar no tempo essa equação. O que é resolver uma equação diferencial? Chovendo uma olhada aqui para vocês. Resolver uma equação diferencial é, digamos assim, uma maneira simples, retirar as derivadas que estão ali, né? E deixar isso tudo em função da variável só. Eu quero a u. Eu quero a u ao longo do tempo. Eu quero uma u, eu quero saber como é que a u é função do tempo. Eu não quero a derivada da u. Eu tenho que integrar no tempo para chegar na u. Nesses termos aqui, eu tenho que integrar em x para chegar na u. Nesse termo, eu tenho que integrar 2 vezes em x para chegar na u. Isso é que é resolver uma equação diferencial. É integrá-la nas variáveis independentes do problema. X, Y, Z e T são as variáveis independentes do problema. É o tempo e o espaço. É o tempo e o espaço, as variáveis independentes. Eu tenho que integrar todas as derivadas que existirem nas minhas equações diferenciais. Cada vez que eu integrar, vai ter uma constante. Então aqui eu vou ter em x 2 constantes. E eu vou precisar então 2 constantes no eixo x, 2 constantes no eixo y, 2 constantes no eixo z, e vou precisar uma constante no tempo, que é a condição inicial. Tudo isso já foi falado em convecção, isso aqui é só um repeteco, o pessoal que já viu aí, me perdoe, né? Nós temos que fazer essas, e cada vez que eu integro tem uma constante. Então, essa equação aqui, ela teria aqui 7 incógnitas na hora de integrar isso aqui. 7 constantes que ficam adicionadas ao processo de integração. Como é que saem essas constantes? Como é que sai? Porque vai encher de constante a minha integração. Como é que eu... Condições de contorno, né? São as condições de contorno que vão extrair e vão dar valores a essas constantes quando eu integrar. Então, resolver um problema numericamente ou analiticamente, ele é um problema de solução teórica, né? Porque os dois trabalham com a equação diferencial. Agora, a gente não consegue integrar todo esse sistema aí de forma analítica. Seria o bom, como eu comentei, seria o bom que pudéssemos pegar todas essas equações e integrá-las todas analiticamente para ter uma solução assim, ó. Seria uma maravilha. Tivéssemos uma U, que é uma F de X, de Y, de Z e de T. Uma U.
que pudesse colocar qualquer x, qualquer y, qualquer z, qualquer t ali, me dá o valor de u. Uma outra para w, uma outra para v, uma outra para p, uma outra para todas as minhas funções. Isso não, infelizmente, não é assim. Isso aqui vai ter que ser feito de forma discreta. Então, resolver numericamente e resolver analiticamente, se eu resolver analiticamente, eu tenho soluções aqui em forma fechada. Soluções que são fáceis de calcular, bonitinhas. Se eu for resolver numericamente, que somos obrigados a fazer isso, eu não vou poder resolver para infinitos pontos, né? Porque a equação diferencial, nós vamos comentar sobre isso, é um balanço que você faz em torno de um ponto. É um balanço em torno de como se fosse se o volume fosse o ponto. Essa é a equação diferencial. O que a gente consegue fazer numericamente é trabalhar com isso na forma discreta. O método numérico, mas o que o método numérico faz? Ele também integra a equação. Ele também integra a equação, também precisa da condição de contorno, só que a diferença é que você integra para alguns pontos, dos infinitos pontos, né, que você tem no teu domínio. Se integra para alguns pontos, 100 pontos, 200 pontos, 1000 pontos, 500, 1 milhão, conforme o computador vai crescendo, a gente vai ter muito mais incógnitas possíveis de fazer, né? Então esse é o nosso modelo matemático que nós vamos ter que trabalhar, né? E nós vamos escrevê-lo, como é uma equação geral, como vocês já viram aqui, que dá para substituir o φ dá para escrever uma equação geral assim, ó, que nós vamos usar bastante. Então todas as equações de conservação acabam sendo escritas assim, você põe uma roupagem única para todas elas. Delta sobre delta t de ρ vezes φ mais delta sobre delta x de ρ u φ mais delta sobre delta y de ρ v φ mais delta sobre delta z de ρ w φ é igual a delta sobre delta x, e agora, conforme o φ, vai ter um coeficiente aqui. Então isso é um gama de φ de x, mais delta sobre delta y de um gama de φ de y, mais um delta sobre um delta z do gama de φ de z, mais o s de φ. E de novo, transiente, advectivo, difusivo e fonte. Vocês já notaram? Opa, sumiu a pressão. Se o φ for U, é o que eu escrevi antes, né? ρu, ρuu, ρvu, ρwu, del sobre delta x, quem seria agora esse gama? O mi, né? Se o φ for U, né? Então, se o φ for U ou V ou W, o gama de φ é mi. É o mi. Se o φ for 1, o gama de φ é 0. Eu não tenho esse lado todo. Se o φ for energia, o gama é K sobre Cp. E aqui vale um comentário. Então, mas o φ não era CPT? Você pode deixar assim, mas existe uma escolha que é da literatura, que é aí usada em todas as pesquisas, artigos, tudo, que é, desculpe, se o φ for T, é não chamar o φ de CPT e chamar o φ de T. Daí tem um CP aqui, né? Porque a equação da energia é delta sobre delta T de ρ CPT. Daí esse CP veio aqui para baixo e ficou K sobre CP. Se você usar o φ como CPT, daí esse gama é só o K. E se você vai usar o φ a temperatura,
daí saiu um, né? Porque aqui não está mais, aqui, ó, não tem o CP aqui, o CP já foi para cá. E o gama, então, caça do CP. Só esse detalhe. Quer dizer, porque aqui tem isso aqui, na realidade, dizer que o φ é T é só para poder você deixar essa equação aqui, o mesmo terno, né, a mesma roupa para todas as equações. Mas, na essência, o φ era CPT, porque a propriedade transportada por unidade de massa é CPT, não é T. Não é T, né? Mas a gente pode deixar nessa forma. Temos aqui de novo o termo temporal, advectivo, difusível e o termo fonte. E eu falava, né? E a pressão que está ali? Se o φ for U, V ou W, o termo de pressão está aqui dentro. Né? O termo de pressão está aqui dentro. Ou seja, isso aqui é uma roupagem que tudo que não se encaixar aqui vai estar no termo fonte. E aí vocês têm lá no livro uma tabelinha que diz quem é esse S para U, para V, para W, quando o escoamento é compressivo, etc., mais geral. Mas essa é a forma, né, que a gente usa para mostrar a equação geral. Por que isso aqui é bom? Porque se você for programar, você pode programar a equação para φ. Uma equação só para φ, programar. E daí você tem o gama, que são o gama que vai dizer, isso aí é energia, isso aí é massa, isso aí é Navier-Stokes. Aí você entra com o gama e vai reproduzir a equação que você quer, né? E você não faz toda uma programação para cada uma das variáveis, que é uma repetição, né? Você faz para essa genérica e simplesmente vai ter uma ou outra equação dependendo do gama que você entrar, né? Então esse é o nosso modelo matemático, né? Massa, Navier-Stokes, nas diferentes direções, energia, etc., e que nós temos que resolver. E vamos utilizar essa forma de representar as equações, né? Continuando, né, isso aqui é um introito ainda, né? O capítulo 2 fala de problemas parabólicos, elípticos, hiperbólicos, que eu também vou deixar que vocês leiam, porque é um assunto também já comentado em convecção, porque é da física aí, é a associação da física com a matemática, né? É mostrar o que é um problema parabólico, o que é um problema elíptico, o que é um problema hiperbólico. Eu apenas relembro vocês aqui que termos difusivos são sempre elípticos. E a hora que vocês forem ler, vocês vão compreender bem isso. Termos difusivos são sempre elípticos. Um eixo elíptico é aquele que está te pedindo condições de contorno nas duas extremidades do teu domínio naquele eixo, seu eixo elíptico. Como você tem uma derivada segunda, se você integrar uma vez em x dá uma constante, integrar mais uma vez em x dá outra constante. Então eu tenho duas constantes resultantes da integração em x. Pô, então eu tenho que ter uma condição de contorno aqui e uma aqui. Então o termo difusivo é sempre um termo elíptico, ou seja, eu preciso de informações dos dois lados. Enquanto que o termo advectivo é um termo parabólico, porque o termo advectivo tem uma derivada só. A hora que eu integrar isso aqui, deu uma constante, né? Que é claro que isso aqui está embutido. Isso aqui já fica coberto por isso aqui, né? A hora que eu dou duas constantes aqui, uma já está aqui dessa integração. Mas esse termo aqui, ele só quer uma constante. E a gente compreende perfeitamente essa associação de pensar na física e olhar a matemática. Como é um termo advectivo, a informação desse termo viaja na direção da velocidade. Quer dizer, está mais aquecido aqui em cima, isso é transportado para baixo pela velocidade. Mas é transportado também pela difusão, que está representada aqui, nesse termo. Mas está representada pela advecção da velocidade u aqui,
Então esse termo, ele traz informações de cima para baixo, aqui ao longo da velocidade, no sentido da velocidade, na direção e sentido aqui da velocidade. Então esse termo aqui é um termo que eu não preciso para ele uma condição de contorno aqui embaixo, porque ele sabe as coisas aqui de cima. Se tiver uma informação de baixo, é o difusível que vai dar, eu vou precisar de uma condição de contorno aqui embaixo. Então o termo advectivo é um termo parabólico, o termo difusivo é um termo elíptico. Os problemas transientes são parabólicos, né? Você tem uma condição inicial, que você não chama de contorno, chama de inicial. Você olha, o começo do problema é assim, a temperatura no espaço e tal, era tanto. E aí aparecem condições de contorno, e aí começa a se desenvolver um transiente. Então, a partir de um tempo, se tem o transiente sendo desenvolvido ao longo do tempo. E você precisou uma condição inicial só. Você não diz assim, quando você tem uma placa aqui, que você vai aquecer essa placa. Então você imagina, eu teria uma placa aqui, que inicialmente está aqui. Então eu vou dizer, no tempo t igual a zero, essa placa está com temperatura 25 Celsius. Está aqui, 25. Repentinamente, eu aqueço essa face, aqueço essa com outra temperatura, tal, diferente de 25. Claro que vai acontecer um transiente, né? Começar a ter fluxo, etc. Vai se desenvolver um transiente. Eu vou ter uma... Eu não posso dizer que essa placa, depois de 30 minutos, vai estar com tal temperatura, não sei, né? Que temperatura ela vai chegar, né? Vai se desenvolvendo, ou seja, eu não tenho uma condição de contorno no outro extremo do eixo tempo. Não tenho uma condição de contorno no outro extremo. O que vai acontecer é que lá no tempo infinito eu vou chegar num regime permanente. E vou ter uma distribuição de temperatura que não muda mais com o tempo, mas que vai ser função apenas das condições de contorno que eu impus lá no tempo t igual a zero. Então, na hora que o tempo estava t igual a zero e a temperatura da placa toda era 25, aí repentinamente eu impus condições de contorno mostrando temperaturas diferentes aqui, desenvolve-se um transiente. Quando eu estiver lá no tempo infinito, não vai depender mais de como era o transiente, como é que começou, eu vou ter só a distribuição de temperatura de regime permanente, que só depende das condições de contorno e não mais do tempo. Claro, porque lá no regime permanente, isso aqui já zerou, né? A variação com o tempo não existe mais. Então, eu não tenho condições de ter essa coordenada elíptica nos problemas transientes de transferência de calor, porque você não consegue dizer, né, nesse processo, que daqui 30 minutos a temperatura da placa vai estar a tanto, você não sabe. Isso é um processo do transiente que vai acontecer. Então, sempre no problema transiente nosso, de transferência de calor, você vai ter uma condição inicial. A temperatura era assim, e aí começa um transiente, até chegar no regime permanente, que então vai ser função só das condições de contorno. Então, esse capítulo 2 termina com isso, falando dos problemas parabólicos, elípticos, aí explica direitinho, é uma leitura simples, né? E um pouquinho de esforço da pessoa para interpretar isso tudo com base no que eu acabo de repetir aqui, né? Aí o capítulo 2 se foi.